E muito bem, então, Alessandro Mota aqui, e eu quero conversar com você hoje sobre como abrir uma empresa em no máximo 7 dias úteis, tá? Quais seriam aí os principais pontos que a gente precisa estar entendendo para poder abrir uma empresa em tempo recorde? Se você quer saber mais sobre isso, assista o vídeo. E hoje eu quero focar num ponto bastante interessante para quem vai abrir empresas, tá, em todo o Brasil. Então, o que a Lei da Liberdade Econômica ela trouxe para o cenário contábil naquele ano? Uma maior simplificação, uma maior agilidade no processo de abertura de empresas. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Existe uma relação de atividades classificadas como atividades de baixo risco. E muitos empresários, por não ter esse tipo de informação, eles vão tentar classificar o objetivo social da empresa, ou seja, o objetivo social é aquilo que eu faço, é o serviço que eu presto, o produto que eu vendo ou ainda que eu industrializo. No momento em que você decide realizar a abertura da sua empresa, você precisa definir de forma clara qual será o objeto social dessa empresa. Lá no contrato social existe uma cláusula do objeto, onde nós devemos classificar, de acordo com a tabela CONCLA, o KNAI que vai ser utilizado por essa empresa. Dentro da KNAI, você pode estar fazendo uma busca na tabela CONCLA, inclusive coloca aí na Google, tabela CONCLA, tá? Você vai definir ali, através de uma palavra-chave, qual será então a classificação da atividade econômica exercida pela sua empresa. E aí, a partir do momento que você define essa KNAI, a gente precisa entender que existem, dentro de uma mesma classificação, diversas KNAIs que se enquadram naquele objeto. Tá? E a gente coloca ali a atividade primária e as atividades secundárias. Mas o que a Lei 13.874, Lei da Liberdade Econômica, no ano de 2019, trouxe como novidade no processo de abertura de empresas? Uma maior simplificação, onde nós ali vamos estar ganhando velocidade, uma maior agilidade, uma maior rapidez na resposta dos órgãos reguladores, Corpo de Bombeiro, Meio Ambiente, prefeituras. Eles respondem de uma maneira mais rápida, porque a Lei da Liberdade Econômica ela diz o seguinte: existem atividades que são atividades classificadas como baixo risco. E dentro das atividades de baixo risco, nós entendemos que Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e outros órgãos reguladores, essas atividades elas estão dispensadas. Observe no momento de fazer a pesquisa na tabela CONCLA, se essa KNAI que está sendo pesquisada por você, se ela se enquadra como uma atividade de baixo risco. Por quê? Se ela não se enquadra, já fique sabendo, independente de você estar trabalhando em sua casa como ponto de referência ou ainda dentro de um apartamento, a sua atividade ela vai cair em exigências em relação a projetos. E esses projetos ligados a meio ambiente e corpo de bombeiros, tá? São projetos excessivamente complexos e caros. Então, quanto mais simplificado for o processo de abertura nesse momento inicial, onde você está ali começando o seu negócio, melhor, né? E onde que o empresário erra? Ele vai, no momento de fazer a busca na tabela CONCLA, ele vai definir que as atividades dele são as atividades que ele pretende exercer no futuro. Então ele tem, lá no final, ele tem uma ideia em relação ao que a empresa dele vai se tornar, ou seja, a empresa dele ainda não é, mas vai se tornar, e aí ele já coloca isso dentro do escopo das atividades pretendidas, porque ele pensa o seguinte: é melhor aproveitar agora e já colocar tudo que eu quero fazer, do que ter que fazer uma alteração contratual no futuro, ou ter que fazer uma mudança nas minhas atividades no futuro. E isso é um entendimento errôneo, tá? Quando a gente opta por esse tipo de decisão, porque isso vai fazer com que você atraia muito mais burocracia nesse momento onde você está começando o seu negócio de uma maneira mais simplificada. Então, aqui na parte de baixo, eu vou estar disponibilizando para você um link para que você possa realizar o download de um arquivo PDF, onde você tem ali a opção de estar pesquisando quais são as atividades
tá? Que a gente considera como baixo risco e que vão simplificar e acelerar muito o processo de abertura da sua empresa. Vou deixar também aqui na parte de baixo o link de acesso à tabela Compla para que você possa fazer a pesquisa. Tá? E aí, qual o movimento que você vai fazer? Primeiro passo, você vai acessar a tabela Compla e vai consultar a sua atividade conforme palavra-chave. E aí, assim que você definir ali qual seria a lista da atividade primária e secundária, tá? No segundo momento, você vai acessar essa tabela das atividades de baixo risco e vai ver se você se enquadra. A ideia é fazer com que você venha simplificar, quanto mais melhor, simplificar o processo de abertura nesse primeiro momento. Tá? Fazendo isso, certamente você vai abrir a sua empresa de uma forma muito mais rápida, não vai ficar tendo problemas em relação à obtenção dos alvarás de funcionamento de meio ambiente, corpo de bombeiro, questões ligadas às atividades de maior risco, e assim você já começa aí o processo de abertura da sua empresa com o pé direito. Tá? Se você chegou até aqui, eu preciso lhe fazer esse convite. Manifeste-se deixando o seu like, porque quando você deixa o seu like, o meu coração se alegra e você faz com que essa mensagem chegue a outros empresários que, assim como você, tem dúvidas sobre o processo de abertura de empresa. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!